Foi na semana passada que nós comemoramos a independência do Brasil. Mas algo para ter em conta nisso, às vezes quando eu penso nessa questão da independência, é de como a gente pode correlacionar isso com a famosa corrida dos ratos hoje em dia. Porque para quem é de São Paulo, para quem mora nas grandes cidades do Brasil, fica muito claro como a maior parte do seu dia ela é dedicada ao trabalho. E nisso eu tô contando as horas que tu gasta no transporte público também. Lembro que quando eu trabalhava em São Paulo, eu morava na Zona Leste, demorava cerca de 2 horas para chegar no trabalho. Então, mais ou menos umas 4 horas da minha vida ele ia embora. Cada dia só em ida e volta no transporte público. E aí nessas a gente tenta melhorar o nosso dia achando que nós estamos sendo produtivos. Tu adiciona um podcast, um livro, tenta estudar, fazer alguma coisa no transporte público. Que como o transporte público, por mais que, dependendo da cidade onde você mora, ele tem uma certa qualidade, ele ainda falta bastante. Ou ainda mais o problema, ele vai muito além, dependendo da cidade que tu mora. Em São Paulo, a maior parte dos trabalhos estão concentrados no centro ou na zona sul, e isso faz com que a maior parte da população que mora na zona leste tenha que se deslocar 2, 3 horas em transporte público para conseguir chegar no trabalho. O problema poderia ter sido resolvido se os trabalhos estivessem da Zona Sul e do centro de São Paulo tivessem ido para Zona Leste, Zona Sul, se tivessem centros comerciais, centros empresariais em cada uma das zonas de São Paulo. Talvez isso melhoraria muito mais o transporte público da cidade, faria com que gastássemos menos tempo na nossa vida no transporte. Mas o ponto nem é esse. Voltando pro raciocínio da independência, uma coisa é se perguntar é se nós realmente estamos livres, né? Se nós fôssemos pensar como aconteceu o processo da independência no Brasil, Dom Pedro I tinha recebido as cartas de retorno de Lisboa quando ele estava em São Paulo. E foi lá onde dizem que ele declarou o grito do Ipiranga, né? Independência ou morte, lá em São Paulo. E enquanto isso, o José Bonifácio ele estava no Rio de Janeiro, junto com a Imperatriz Leopoldina, articulando o processo da independência. Mas se tu for para pensar, essa independência ela veio para quem? Porque 50% da nossa população no Brasil, ela é pardos e pretos. Fazem 50% da população no Brasil e no resto não tenha dúvida de que se você é pardo ou preto, você é descendente de escravos. E nessa de ser descendente de escravos, nesse período histórico da monarquia, quando foi declarada a independência, essa independência ela não veio para você. Essa independência veio para aqueles que eram brasileiros, livres, eram os brancos. Existiam alguns negros libertos, sim, mas eram poucos, eram minoria. E a exceção geralmente ela confirma a regra. E ainda temos que considerar que nesse período da independência a identidade brasileira ainda não estava formada. Por isso que a gente tem muito problema em definir o que é o brasileiro. Todo mundo conhece aquele brasileiro que gosta de afirmar suas ascendências de outros países, lá do seu tataravô que era italiano e se julga mais italiano do que brasileiro. Justamente porque a gente teve essa dificuldade no processo de formação da identidade. Isso também se refletia na época, porque durante o reinado de Dom Pedro I existia o parlamento monárquico. Lá existia o Partido Português, que eles eram defensores dos interesses de Portugal aqui no Brasil. E eles conspiravam para criar uma maior unificação com Portugal, para beneficiar Portugal. Durou até o fim do reinado de Dom Pedro I, quando ele voltou para Portugal, que as elites aqui brasileiras já não estavam mais condizentes com o reinado de Dom Pedro. E foi então que, no reinado de Dom Pedro II, que ele realmente conseguiu consolidar o poder geopolítico do Brasil, na América do Sul, e unir as regiões, que além de ser brasileiro nato, foi nascido e criado aqui no Brasil e pensava no Brasil primeiro, diferente de seu pai, que pensava em Portugal primeiro. Ele ainda assim, durante todo o seu reinado, ele não levantou esforços para acabar com a escravatura. Então nós vimos a manutenção da escravatura durante todo o seu reinado. Quando finalmente veio a Lei Áurea, a monarquia chegou no seu fim. Golpe de Estado liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Existe um livro chamado A Elite do Atraso. Ele foi escrito por Gessé Souza. A Elite do Atraso, que é o nome do livro, traz
traz uma reflexão sobre esse período histórico e como ele se prolongou durante toda a nossa história e até hoje. O ponto principal do livro de Gessé Souza, A Elite do Atraso, traz uma reflexão em cima da nossa sociedade. Na época do Império, a sociedade era dividida entre a aristocracia, que trazia os grandes donos de terra e a família real, a elite urbana, que eram os grandes comerciantes e profissionais liberais, burocratas e funcionários públicos, a classe média urbana, pequenos proprietários, artesãos e trabalhadores urbanos no geral, e os escravos. E a sociedade brasileira ela permaneceu intacta dessa maneira e ela foi apenas se adaptando com as novidades que vinham de fora para o Brasil, às vezes de maneira forçada, às vezes de maneira espontânea. Isso se reflete até mesmo no governo do Getúlio Vargas, porque como ele era bem conhecido, né, ele era o pai dos pobres, mas a mãe dos ricos. E dito por ele mesmo, ele decidiu fazer a revolução antes de que o povo fizesse, pois assim a revolução estaria no controle da elite ainda, mesmo mudasse de mão. E conforme Gessé Souza nesse livro, a sociedade brasileira continua organizada dessa forma, mas com nomes diferentes. Hoje nós temos a elite do dinheiro, ela é composta por grandes empresários e proprietários de terra, controladores de recursos econômicos e políticos do país, a classe média, dividida em várias frações, mas principalmente caracterizada pelo moralismo e a meritocracia, né? Não é muita novidade para todo mundo aquela pessoa que se diz que conquistou tudo com mérito próprio. E essa pessoa mesmo, ela legitima e sustenta o sistema de dominação da elite em detrimento dos mais pobres. Porque essa pessoa da classe média, ela acredita que através da meritocracia e apoiando os mais ricos, um dia ela vai chegar lá, mas esse dia pode nunca chegar. E em terceiro lugar, nós temos a ralé, que são as classes populares, descendentes dos escravos, cujo valor é caracterizado pelo trabalho braçal. Então, nós temos a faxineira, os trabalhadores de fábrica, todos os trabalhos que envolvem trabalhos braçais. E nisso incluído também o vendedor nas lojas, Casa Bahia, por exemplo. Então, você vai ver ali caracterizado 50% da população, que é a maior parte das pessoas trabalham em comércios, trabalham em serviços braçais no Brasil. Então, olha, e também tem uma ideia, esquece essa ideia, que se você ganha 10 mil reais, você é classe média, ou que você tá entre os 5% mais ricos do país. Você ainda não é rico, você ainda tá muito mais perto de ser um mendigo do que ser da elite. Isso porque você tá só a uma demissão de ser um mendigo. Se você sofrer uma demissão, não tiver uma reserva de emergência e algumas coisas acontecerem de errado na sua vida, você tá na rua. Também não se engane pensando que o político sempre é o malvadão de tudo e ricaço. A maioria deles é classe média. A verdade é que o país é tão desigual que alguém ter uma casa decente, com uma piscina e um carro, já te torna rico. A classe média é justamente essa que idolatra o rico e almeja ser um. Acha que vai ser um e por isso toma como posição proteger o rico dos impostos, achando que um dia vai se beneficiar disso. É aquela pessoa que acha que quando os políticos dizem taxar grandes riquezas, acha que os 100 mil reais dela no banco é uma grande riqueza. Você ainda tá muito longe dessas pessoas que estão na elite. Enquanto isso, é você, descendente de escravos, 50% da população, sem sobrenome, assim como dizia aquela música do É Mais Um Silva no Céu, é só mais um Silva no céu, que luta dia a dia nesse Brasil pra fugir de trabalhos braçais, mas no fim do dia, sua vida vai te sugando pra isso, e quando tu perceber, tu já vai estar endividado na Minha Casa Minha Vida, com uma casa meia boca, que é o que se constrói hoje em dia, pensando em trocar de casa e no preço do mercado no próximo mês. Você quer saber de mais de uma coisa? Se você precisa de mais prova pra compreender essa estrutura? Se você não é de São Paulo, o João Dória é um ex-prefeito e governador de São Paulo, e ele se vendeu como empresário e família trabalhadora e sem filiação política. Mas na verdade ele é membro da família Costa e Dória, família brasileira do período colonial, uma família dona de engenhos, escravagista que se perpetuou no sistema político através de alianças familiares. O pai do João Dória mesmo, ele era deputado federal e a mãe dele era Maria Geraldina de Oliveira Dória, prima de Rui Barbosa. Isso mesmo, Rui Barbosa da antiga república. E embora o brasileiro médio goste de acreditar que o capitalismo é a solução para todos os problemas e que o Estado é um malvadão, deixa eu te lembrar que no final do século XIX, lá nos Estados Unidos, os Rockefeller, uma família poderosa lá, cresceram através da Standard Oil e começou a dominar a indústria de petróleo, comprando concorrentes, ferrovias, e eles tinham todo o controle da cadeia de produção. E isso levou a Suprema Corte dos Estados Unidos em 1911 a desmembrar a empresa em 34 outras empresas independentes, e essa intervenção estatal foi fundamental para proteger a concorrência no mercado. Os americanos mesmos, eles aumentam a taxação de produtos que vêm de fora do país para incentivar a indústria interna
externa. Existe muito de interferência estatal e pensamento, alinhamento das elites do país para conseguir fazer com que um país dê certo. Não é simplesmente privatizar tudo que vai melhorar as coisas. E é nessa de pensar de que se privatizar tudo vai melhorar, que o Gessé Souza cria o termo de imbecil perfeito, que é aquele que apoia as políticas que vão contra os seus próprios interesses. Se todo mundo tá falando sobre certos assuntos, tu tem que se questionar sobre isso às vezes. Tipo, pra pensar, por exemplo, que o brasileiro médio, ele pensa que o Estado e os políticos são sempre corruptos. E eu lembro que desde criança eu era ensinado, assim, geralmente é passado por nós, mesmo nas nossas famílias. Mas é pra pensar porque troca presidente, mas a Globo tá sempre do lado de um de outro. Parece que com o tempo nós nos esquecemos que a Globo apoiou o golpe de 64. A direita também, com as suas ideias liberais, neoliberalismo, busca vender a preços subfaturados riquezas naturais para os estrangeiros. Como nesse processo do Lula, acusaram o Lula de corrupção, que realmente aconteceu, mas nessa represália escolheram por vender a Petrobras, leiloar a Petrobras a preço abaixo do mercado para os estrangeiros, e nessa quem sai perdendo é você, que depende da gasolina para ir de um lado para o outro, que agora com a Petrobras não estando sobre total controle estatal, não é possível desenvolver políticas que realmente ajudem o nosso país nessas questões de soberania. E do outro lado, nós temos a esquerda desenvolvimentista. Ela entrega oligopólio, cria proteções de mercado e as empresas exploram a venda dos seus produtos com preços exorbitantes, como as empresas de telecomunicação, a Oi, é claro, e o preço de carros. Eu já trabalhei em uma empresa de motocicleta e nessa empresa que eu trabalhei eu vi ali como funcionavam os processos na área comercial para aumento do preço das motocicletas ano a ano, e a verdade é que eles aumentavam o preço das motocicletas levando em consideração o aumento que as outras empresas iam fazer, e cada uma das empresas elas tinham acesso às precificações dos outros. Então ali você vê que o oligopólio, ele dentro do oligopólio não tem uma real competição, mas que as empresas elas estão cooperando para aumentar o preço máximo possível e aumentar o lucro. E essa empresa nem é brasileira, esse dinheiro todo e os lucros elas vão para o Japão. Enquanto isso, eles buscam otimizar o máximo possível as indústrias e as lojas dele aqui, cada vez mais empregando menos pessoas e faturando mais. Eu sei que falando desse jeito parece que tem tanto problema que dá vontade de desistir mesmo, mas dizem que a saída do Brasil é aeroporto, né? Mas um ponto disso é que nós também temos que refletir e pensar sobre as coisas que acontecem à nossa volta, e principalmente sobre o que as pessoas dizem para nós pensarmos. Depois de tudo isso, ainda acho que está num país livre, que realmente tivemos a nossa independência. A maioria de vocês deve ter algum familiar que está na ralé que o Gessé Souza criou, ou você mesmo faz parte dessa ralé. E se antigamente existia pouca oportunidade para mudar de vida, hoje continua havendo pouca, e poucas coisas vão mudar. Com essa nova onda de inteligência artificial ainda, mais pessoas ainda vão perder o emprego. E hoje em dia, com a bestialização das pessoas, com essas músicas que nada tem a agregar com a mente, e ainda por cima ainda incentiva as pessoas a fazer o errado. Jogos de apostas que destroem o futuro, pais de famílias que colocam o dinheiro da família em jogos de aposta e destrói a família, né? Ainda hoje em dia, esses coaches iludindo pessoas e até concorrendo para prefeito hoje em dia. O que dá para se esperar de uma sociedade assim que faliu moralmente? Deixo com vocês essa reflexão. Ótimo dia.